Estarmos aqui na casa do Senhor, vencemos o ano de 2020, tem o hino da harpa, salvo engano, o hino 564, que diz assim: conta as muitas bênçãos. Eu digo de uma vez, conta as muitas bênçãos e verás o quanto Deus já fez. Então nós temos, irmãos, motivos e razões, as mais diversas, para estarmos aqui agradecidos a Deus, porque às vezes as pessoas ficam focadas na dificuldade e esquecem de contar as bênçãos. Quem se esquece de contar as bênçãos, deixa de ver o quanto Deus já fez. Aleluia! E eu quero, irmãos, compartilhar uma palavra de Deus nesta noite. Os irmãos podem permanecer sentados mesmos. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 7. Quero apenas compartilhar com os irmãos 2 versículos. Mateus, capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 8. Jó, ele disse assim: eu bem sei que o Senhor tudo pode. Quem aqui serve ao Deus que pode tudo? Quem? Aleluia! Então que essa palavra seja aplicada na vida, no coração daqueles que sabe, que conhece o Deus que você serve. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus, como disse muito bem Jó. Agora eu sei, Senhor, que o Senhor tudo podes. E aqui, essas palavras proferidas pelo Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Somente até aqui. São expressões, irmãos, abrir-se-vos-á, abrir-se-lhe-á, são mesóclises que se utilizam. É mesóclise, né? É mesóclise. São utilizadas sempre para o tempo futuro. Para o futuro. Nunca para o passado, nunca para o presente, mas o tempo vai ser futuro. E quando nós estamos aqui, irmãos, em um início de ano como esse, nós estamos iniciando o ano. O ano passado nós viramos o ano de 2019 para 2020. E quem sabia, quem imaginaria como seria o ano de 2020? Talvez no dia 2 de janeiro de 2020, não havia passado na cabeça de ninguém ainda como seria o ano de 2020. E se eu perguntar a você aqui, como será o ano de 2021? Quem é que sabe? Pois é, somente Deus. Deus. E é Deus, irmãos, que tudo pode. E é o Deus que nós servimos. Então, quando nós pegamos aqui a palavra de Deus, nós estamos, irmãos, falando aqui de princípios espirituais que estão contidos nesta palavra. E quando nós olhamos aqui nesta palavra, eu vou depois verificar com os irmãos alguns personagens bíblicos, para que vocês observem como foram aplicados esses princípios. E observem como eles venceram os gigantes, como eles venceram na adversidade, venceram na crise, porque às vezes nós, como homens, seres humanos que nós somos, nós começamos a andar sobre as águas e daqui a pouco naufragamos. Isso é do ser humano.
Por isso que nós devemos manter esses princípios que Jesus colocou aqui, ativos na nossa vida. E quando Jesus fala em pedir, Jesus está falando da oração. Da oração. Começa com a oração. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E quando nós olhamos, irmãos, alguns personagens bíblicos, por exemplo, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 26, versículo 1, falando de Isaac. Isaac, naquele ano, a Bíblia começa dizendo que havia uma terrível crise na terra, falta de comida, fome. Mas veio de Deus, irmãos, uma palavra, aleluia, para dar um norte à vida de Isaac. E aí o Senhor disse, olha Isaac, tire dos seus planos essa história de descer para o Egito. Não, você vai ficar lá em Gerar. Esta foi a palavra de Deus para Isaac. Isso está lá registrado no livro de Gênesis, no capítulo 26. E o Senhor, e a Bíblia diz ainda, irmãos, que naquele ano de fome, Isaac fez o que Deus disse, vá para Gerar e semeie na terra. Semeie na terra. E Isaac obedeceu a palavra de Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 26, verso 12, diz que aquela semente que Isaac jogava, ela se multiplicava 100 vezes mais. E naquela crise toda da fome, o que estava acontecendo com Isaac, diferente dos outros? Isaac estava enriquecendo. No tempo da escassez, no deserto, Isaac enriqueceu tanto que os filisteus ficaram com inveja dele. E o rei filisteu disse, ó Isaac, é melhor você ir embora porque você está ficando mais poderoso do que nós. Aleluia. Glória a Deus. E Isaac, irmãos, se nós continuar lendo a história lá, vai ver o princípio bíblico lá, está até no fruto do Espírito, a qualidade, a mansidão, perseguir Isaac, enterrar os poços. Isaac cavava o poço, eles enterravam o poço. Mas Isaac não quis contender, porque conhecia o Deus que tudo pode. Aleluia. Então Isaac disse, eu não vou entrar nessa peleja aí não, brigar, entrar em contenda, em guerra, em confusão. Eles enterraram esse, eu vou cavar outro. Aleluia. Porque Isaac conhecia o Deus que tudo pode. Aleluia. E quando Jesus, irmãos, nos diz que nós devemos pedir e que nos será dado, porque ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Quando Jesus manda buscar, que nós vamos achar, é porque ele sabe quem é que vai nos dar. Aleluia. Ele sabe quem é que vai nos dar. E quando nós olhamos esses princípios, nesses exemplos que eu falei há pouco de Isaac, nós temos outros personagens bíblicos. Nós temos, quem não lembra de Caleb? Também a virtude aí do Espírito na vida de Caleb, que era a perseverança. Saiu uma promessa de Deus, irmãos, uma coisa linda, sobre essa perseverança de Caleb, que o Senhor chegou a dizer, está lá registrado em Números, capítulo 14, no verso 24. Números 14, o verso 24. Olha o que Deus disse. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito, outro espírito, quer dizer, diferente dos demais, e perseverou em me seguir. Aleluia! Ele perseverou em seguir a Deus. Ele não quer saber dos relatórios que esses espias estão trazendo, dizendo que a terra só tem gigante, que é uma terra inconquistável.
Ele não quis saber nada disso. Ele disse assim: vamos olhar para o Deus que tudo pode. E se o Senhor se agradar de nós, o Senhor dará essa terra na nossa mão. Aleluia! E daqui, irmãos, esse comportamento de Caleb fez sair daqui uma promessa de Deus. Aleluia! Olha a promessa de Deus que está contida aqui nesse mesmo versículo do livro de Números, no capítulo 14, o verso 24. Eu quem? Deus dizendo: eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia! Caleb, irmãos, ouviu esta promessa de Deus, esta palavra de Deus. Aí Caleb disse: olha, se Deus falou, ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia! E Caleb entrou em guerra. Na guerra se vai para matar ou morrer. Não é assim? Mas Caleb, irmãos, conhecendo essa promessa de Deus, ele entrou na guerra com confiança, porque ele sabia que ele não morreria, porque havia uma promessa de Deus para a sua vida. Porque Deus disse a Moisés: eu mesmo vou fazer Caleb entrar nessa terra e vai possuir. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós vemos, irmãos, tem mais um outro personagem bíblico, Josué. Caleb disse: olha, Josué, a palavra de Deus que veio para mim, veio para ti também. Porque nós, lembra lá, nós, diferente dos demais, nós, diferentes dos demais, preferimos confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. E aí Caleb lembrou a Josué e disse: olha, naquela época eu tinha 40 anos de idade, mas faz 45 anos que o Senhor falou aquela palavra a Moisés. Quer dizer, hoje eu já sou um homem de 85 anos. E eu quero que você me dê por herança, porque é para cumprir a palavra de Deus. Aleluia! Então, irmãos, às vezes nós chegamos aqui no início de ano, segundo, terceiro dia do ano. Nós estamos no segundo, já estou até perdido no calendário. Hoje, terceiro dia do ano. E às vezes tem gente aqui preocupado: meu Deus, como será este ano de 2021? Quantas incertezas! O governo está falando que vai tirar o estado, já tirou, né, o estado de calamidade, vai suspender o auxílio, já suspendeu aquela ajuda das empresas. E como será a minha vida? Tem gente que fica assim. Mas o que Jesus está nos dizendo nesta noite, irmãos, é que nós devemos seguir o exemplo desses 3 homens de Deus que eu citei aqui nesta noite. Aleluia! Que eles preferiram olhar não para a circunstância, não para a incerteza, mas olhar, irmãos, para o Deus que tudo pode. Aleluia! E quando Jesus cita ali os seus discípulos, ele diz: todo o que pede, recebe. Aleluia! Como é maravilhoso, irmãos. Imagine Ana lá, a personagem bíblica que está lá descrita no início do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Imagine ela dizer: vocês não estão vendo aí esta criança? Essa criança é fruto de oração. Aleluia! Esta criança, ela é o resultado de uma petição que eu fiz para o meu Deus. Embora eu fosse uma mulher estéril, não podia ter filhos, o Senhor ouviu a minha oração e olha aí o resultado. Aleluia! Glória a Deus. Então, ao que pede, recebe. Ana pediu e recebeu.
Aleluia! Imagina, irmãos, como fica a fé daqueles que contam as bênçãos, como está lá no inário, né, na harpa cristã, no hino número 564, em vez de estar contando os problemas, ele vai contar as bênçãos. Aleluia! Que com certeza, irmãos, as nossas bênçãos são muito maiores do que os problemas. Aleluia! E aí Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender, é por isso que às vezes as pessoas deixam de receber a bênção, o pastor Josué que estava falando aqui, porque em vez de eles estarem buscando o que é o correto, que é o que a palavra de Deus ensina, e dizer assim: mas o caminho que a palavra ensina é trabalhoso, eu não vou querer, depende de oração, de perseverança. Perseverar? Eu não quero não. Perseverar envolve tempo, vai demorar, eu quero a coisa imediata. E aí vai por um caminho completamente errado. Porque não quer seguir o caminho que Jesus ensinou. Mas Jesus disse: todo o que pede, recebe. E o que busca, vai encontrar. Aleluia! Nós temos, irmãos, essas promessas de Deus. Um outro personagem bíblico, o caso de Abraão. Abraão, ele teve que crer, acreditar contra as circunstâncias. E ele não tinha nem como buscar realizar por si próprio. Um homem de 100 anos. Sara, uma mulher de 90 anos. O que é que ele vai fazer para realizar aquela promessa de Deus? Qual recurso? Nenhum. As circunstâncias totalmente contrárias. Sara deu até risada do anjo quando foi para fazer a promessa. Ela ouviu e sorriu. Abraão também debochou daquilo ali. Sara disse: como é que vai poder uma mulher dessa idade que eu estou ainda ter um filho? Mas o Deus que tudo pode realiza a sua promessa. Aleluia! Glória a Deus! Então, diz lá o texto que Abraão teve que crer contra a esperança. Imaginem, acreditar contra a esperança, as circunstâncias, todas contrárias. Mas ele creu, e está lá escrito: foi-lhe dado como justiça. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus disse, irmãos, todo aquele que vai pedir, vai receber. Aleluia! E todo o que busca, vai encontrar. E quem bater, abrir-se-lhe-á. Aleluia! E o Senhor, irmãos, que tudo pode, tem colocado diante de nós uma porta aberta. Aleluia! O ano de 2020 não foi difícil? Foi. Nós não vencemos, nós não estamos aqui. Aleluia! E certamente, irmãos, o ano de 2021 nós venceremos. Será o ano de vitória para a nossa vida. Porque Deus, irmãos, está lá na frente. Não adianta nós ficarmos aqui na incerteza. Eu só estou no 3º dia do ano, não sei nada. A Bíblia diz o que sobre Deus? Para Deus, 1000 anos é como o dia. Deus está lá na frente nos 1000 anos. 1000 anos. Deus já está lá na frente. É como o dia de hoje que nós estamos vivendo. Então, irmãos, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar da sua igreja. E o que nós podemos fazer, irmãos, seguir é o exemplo desses homens de Deus que souberam aplicar estes princípios espirituais nas suas vidas e obtiveram de Deus a resposta. Não foram as circunstâncias que produziram o resultado. As circunstâncias eram adversas. Se seguir as circunstâncias, alguém vai dizer: Isaac vai passar fome, vai morrer de necessidade. As circunstâncias eram essas. Mas Deus, irmãos, mudou a sorte. Aleluia! Deus pegou Jó,
com a vida acabada e também mudou a sorte de Jó, porque o Senhor tudo pode. E esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando nós observamos, irmãos, esta palavra de Deus, Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Ensinando aos seus discípulos, ele termina dizendo assim, que os homens que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial tem boas dádivas para dar àqueles que o buscam, que pedem. Aleluia! Então, eu louvo a Deus, irmãos, eu agradeço ao Senhor em saber que aqui no SEC tem um Deus que cuida de nós, que zela por nós, e que não são as circunstâncias. As circunstâncias só fazem derreter o coração. As circunstâncias trazem, muitas vezes, ao coração do homem aquele sentimento de perda, de derrota. Ainda juntam pessoas do lado e dizem ainda, você não já viu que sua causa é perdida? Não tem mais jeito? Mas quem olha para Deus, irmão, sabe que é Deus que dará a última palavra. Aleluia! É o Senhor que chamará à existência aquilo que ainda não existe. Aleluia! Deus, irmãos, tem o domínio de todas as coisas. Esse Deus poderoso, que Jó diz é o Deus que tudo pode, João começa dizendo lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Isso é suficiente para nós. Aleluia! Porque esse Deus estará aqui nesta noite. Ele é o nosso Deus. Aleluia! E quando fala, irmãos, no princípio, não estou bem lembrado, provavelmente seja um advérbio de tempo, mas observe bem, irmãos, Jesus, a primeira coisa que Deus deve ter criado é o tempo. Lá em Gênesis diz, no princípio também, criou Deus o tempo, criou essas coisas que nós vimos, as coisas visíveis, as invisíveis, esse universo gigantesco. Será que esse Deus, que pela sua palavra trouxe à existência todas essas coisas, não consegue resolver esse problema da nossa vida, que é tão pequeno que a gente acha ser tão grande? Aleluia! Às vezes nós nos consumimos olhando para o problema tão pequeno e se esquece de olhar o Deus que tudo pode e que nenhum dos seus planos poderão ser interrompidos, poderão ser frustrados. Aleluia! Então, irmãos, Jesus também lhe disse aos seus discípulos, essa ansiedade aí, não andeis ansiosos, não andeis solícitos pelo dia de amanhã, porque Deus cuida de nós. Aleluia! Deus cuida da sua igreja. E eu quero encerrar nesta noite, você dizendo comigo nesta noite, irmãos, com convicção no seu coração. Você vai dizer comigo, eu bem sei que o Senhor tudo pode. Aleluia! Quando a incerteza vier no seu coração, você vai dizer, eu bem sei que o Senhor tudo pode. Que Deus abençoe pastor Josadak. Aleluia! A palavra está pregada.
Essa é a primeira parte do sermão. A segunda é quando você sair daqui, é quando eu sair, quando nós sairmos daqui, colocarmos em prática tudo o que ouvimos. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, essa é a grande diferença. É como aquele que constrói a sua casa sobre... Não é sobre areia? Certeza? Então você sabe que o que sai daqui sem praticar essa palavra vai construir e edificar a sua casa sobre areia. Não seja nécio, não seja louco. Construa a sua casa sobre... Olha, vai cair a chuva, vai soprar o vento, vai correr os rios, mas a palavra diz, ela não será abalada. Nessa convicção que temos, saiamos daqui. Pede. Tem alguma coisa para falar com o Senhor? Pede. Pede. Ele está dizendo na sua palavra, pede. Pede segundo a vontade dEle. Eu tenho uma boa notícia para você. Não é Ele te abençoar que Ele vai ficar mais pobre não, tá? Ele vai te abençoar, Ele vai nos abençoar e cada vez mais a graça dEle vai ser manifesta em nossas vidas. Deus abençoe pastor Cris Nilson. Deus abençoe. Palavra edificante, palavra para caminharmos um tanto mais. Pratique esta palavra, vive esta palavra, ame esta palavra. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Terça-feira estamos reunidos aqui. Eu convido todos os irmãos a estarem aqui. Quem quer ser abençoado, ouve a palavra de Deus. Quem quer ser abençoado, busca a Deus em oração. Terça temos oração, temos ensino e doutrina da palavra de Deus. Quinta-feira temos culto de celebração e exaltação. É a quinta profética, mudou o nome ou ainda é quinta profética? Quinta profética. Na quarta-feira, 9 da manhã, círculo de oração aqui. E nos finais de semana transcorrem as nossas atividades dentro, na mais absoluta normalidade. Queridos, venha ouvir, viver a palavra de Deus. 2021 é o ano da bênção do Senhor nas nossas vidas. Porque o que já passou, Ele já abençoou. Não é verdade? Então nós estamos vivendo esse. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus em oração. Tem alguém que quer conhecer, viver e amar ao Senhor, entregando o seu coração, a sua vida a Ele, nessa noite está entre nós. Alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador. Eu não lhes prego e não lhes falo de religião. Eu lhe falo de um Deus vivo que morreu na cruz, que se entregou para que pudesse nós sermos resgatados. Alguém que está entre nós e que deseja aceitar a Jesus como Salvador, tomamos céus e terra como testemunha de que essa palavra lhe é anunciada. Você que está nos assistindo aí, eu acho que já encerrou, né, a transmissão? Ainda não? E se você quiser, envie a sua mensagem através dos canais e nós da igreja entraremos em contato com você. Deus em Cristo também vos abençoe. Evangelista Marcos Terra é completo. Canta, prega, liga o som. É projetista. Ele vai orar agradecendo a Deus. E nós logo em seguida estaremos despedindo os irmãos com a bênção apostólica no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Te agradecemos pela rica palavra que foi ministrada aos nossos corações por intermédio do Teu Santo nesta noite. Nós queremos, Senhor, iniciar esta segunda-feira muito mais do que abençoado, Senhor. Porque nós começamos, Senhor, os nossos dias e o nosso ano na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que seja um ano extraordinário para esses que estão aqui e para esses que estão assistindo por intermédio das ondas da internet, Senhor. Ó Deus, que as portas que estão fechadas, assim como o Teu santo ministrou, elas sejam abertas, Senhor.
Assim, meu Pai, como sua palavra diz que aquele que busca, Senhor, ele encontra, que os teus filhos encontram a excelência da tua glória, Senhor, e encontra aquilo que o Senhor tem estabelecido para a vida deles. Meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o nosso pastor Arilson, a nossa pastora Valquíria, Senhor, que estão em viagem. Os traz em são, em paz e segurança, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Louvamos e te agradecemos. E crente pentecostal diz amém. Faça assim com suas mãos. Creia que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações do seu Espírito Santo, seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda de Jesus. E todos dizem: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amém. Vão em paz. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.